Yahweh, Senhor dos Exércitos. Yahweh, santificado teu nome. Yahweh, Senhor dos Exércitos. Yahweh, santificado teu nome. A espada do Senhor se move para embriagar todas as nações. A Leviatã, serpente veloz, a serpente tortuosa, no grande ajuntamento do Armagedon. Naquele dia não haverá preciosa luz ou espessa escuridão. Yahweh, Senhor dos Exércitos. Yahweh, santificado teu nome. Yahweh, Senhor dos Exércitos. Yahweh, santificado teu nome. Yahweh, Senhor dos Exércitos. Yahweh, santificado teu nome. A espada do Senhor se move para embriagar todas as nações. Saudando aí os amados com a Shalom do Messias e Yeshua, que é a paz de Cristo. Esse aqui é o lendário comentário bíblico. Na verdade, essa aqui é a congregação, né? Assembleia do Messias e Yeshua, em nome do qual aqui estamos. Então saúda aí os amados com a Shalom, né? Que é a paz do Messias, que é a paz de Cristo. E nesse momento está rolando um quadro chamado Venha a Nós o Teu Reino. Esse é o quadro Venha a Nós o Teu Reino. E o episódio de hoje é Dia da Expiação. Esse é o episódio Dia da Expiação. Pois bem, a gente vai tratar aqui nesse episódio, né, nesse quadro Venha a Nós o Teu Reino, acerca do Dia da Expiação. Então a gente vai dar uma olhada inicialmente lá na Primeira Aliança, né? Geralmente vocês conhecem como Antigo Testamento. A prefiguração, né, que foi estipulada pelo Eterno Pai, Senhor Yahweh dos Exércitos, e o cumprimento, né, o pleno cumprimento na figura do Messias, né, já na nova aliança. Pois bem, vamos dar uma olhadinha lá inicialmente no livro de Levítico, e é o capítulo 23,
do livro de Levítico, onde está lá a questão das festas, né, os festejos bíblicos. Vamos lá. Levítico capítulo 23, eu vou no verso 26 até 32. Antes de mais nada, só para a gente se situar aqui no tempo e no espaço, esse capítulo 23 do livro de Levítico tem aqui as festividades, né? Os festejos bíblicos que o Eterno, Senhor Yahweh dos Exércitos, determinou para o seu povo, ok? Claro que talvez alguém venha me indagar nesse momento, poxa, mas isso daí como dizem os cristãos, no Antigo Testamento, que na verdade isso aí foi abolido, porque foi abolido na cruz e que não pode celebrar isso, que é pecado, que é heresia e etc e tal, e que não, Deus é Deus todo dia, que o Senhor Jesus é Senhor todo dia, tudo igual. Pois é, mas aí você é daqueles que celebram o Natal? Assim, né, vai dizer que celebra o Natal, que é a data mais importante da cristandade, que é quando o Senhor Jesus nasceu, é o dia mais importante, blá, blá, blá. Então, meu amigo, se todo dia é igual, se o Senhor é Senhor todos os dias igualmente, por que você celebra o Natal então? Okay? Então, essa é a grande questão. Para você que não sabe, o Natal é a maior heresia, maior história de carochinha. É simplesmente o velho feriado pagão de adoração a Satanás, adoração ao sol. Era o Natalis Solis Invictus, Natal do Sol Invencível, adoração a Satanás, Baal, Mitra, Sol Invencível, ok? Que o catolicismo romano, que é uma indústria de heresia, resolveu transformar isso no Natal do Senhor Jesus. Tipo assim, na verdade o Messias, né, Cristo, não viveu nesse calendário juliano, né, de Constantino Gregoriano. Não havia um 25 de dezembro em Israel, não havia o mês de dezembro. Então, por exemplo, o Natal foi só o solstício, né, de verão, ou seja, no qual eles celebravam o renascimento do sol, né, a volta do calor lá no hemisfério norte, entendeu? Então transformaram esse nascimento de Jesus, a data máxima da cristandade, a verdade maior, na verdade uma baita de uma heresia dos infernos, mentira, uma mentira vergonhosa do sistema religioso apóstata, tá? Que se prostituiu com o paganismo romano. Pois bem, só para você saber, por exemplo, você é daquele que celebra Cosme e Damião, é idolatria escancarada. Tem aquele que celebra Aparecida, idolatria escancarada. São Jorge, feitiçaria, sincronismo religioso escancarado. E por aí vai. A Páscoa do Coelhinho da Páscoa, uma ocasião de comércio, antigos rituais de fertilidade dentro aí do cristianismo. Quer dizer, ou seja, tudo praticamente que o cristianismo celebra, o domingo, que é o dia do venerável dia do sol do Império Romano, quer dizer, e por aí vai, tudo pagão. Então, se você é desse que celebra essas coisas pagãs, então pense duas vezes antes de dizer que uma instituição bíblica aqui coisa, acabou, o Antigo Testamento, a heresia, okay? Então só para a gente botar os pingos nos is. Agora a gente vai celebrar, vamos observar aqui o Levítico 23, são os festejos que o Eterno deu inicialmente, né, o povo hebreu, né, ainda lá no deserto. Dentre esses festejos, né, tem aqui o dia da expiação. Okay? Estou gravando esse comentário agora, hoje, dia 21 de setembro de 2018, é um dia da expiação nesse ano, né? Lógico, dentro do judaísmo, o calendário é um calendário lunisolar, diferente desse calendário aqui que a gente usa, gregoriano, que tem janeiro, fevereiro, março, setembro, que é um calendário solar. Então, ou seja, caiu aqui no nosso calendário, seria entre o dia 18 e 19 de setembro de 2018, traduzindo essa data para o calendário gregoriano, ok? Que caiu o dia da expiação. Mas enfim, vamos entender qual foi o sentido inicial disso, por que isso foi dado lá no tempo de Moisés e como que o Messias cumpre isso na nova aliança, né? Você chama Novo Testamento, ok? Então vamos ler primeiramente Levítico capítulo 23, né? Verso 26 até o 32, que diz assim, ó: Javé, Senhor Yahweh dos exércitos, falou a Moisés:
O dia 10 do 7º mês é o dia da expiação. Ele diz aqui dia 10 do 7º mês, não é 10 de julho não, tá? É o dia 10 do 7º mês do calendário bíblico, o calendário lunisolar. Okay? Dia 10 do 7º mês é o dia da expiação. Reúnam-se em assembleia sagrada. Reúne-se em assembleia, quer dizer, reúne-se em igreja. A igreja é uma assembleia, que é uma congregação. Okay? Reúne-se em igreja ou em assembleia sagrada, façam penitência e ofereçam uma oferta queimada para Yahweh. Não façam nenhum, pois é dia de expiação, dia em que se faz o rito de expiação por vocês diante de Yahweh, seu eterno, Javé, seu Deus. Quem não fizer penitência nesse dia será excluído do povo, e quem trabalhar nesse dia, eu o eliminarei de seu povo. Bem, não faça nenhum trabalho, é uma lei perpétua para todos os descendentes de vocês, em qualquer lugar onde estiver morando, né? Será um dia de descanso solene que farão penitência, né? Observe o descanso deste dia, desde o dia 9 pela tarde até o entardecer do dia 10. Pois é. Só lembrando que no calendário lunisolar bíblico as datas são de pôr do sol a pôr do sol, ao contrário do que a gente tem aqui no calendário hoje gregoriano, né, que é de meia-noite até meia-noite. Só fazendo essa observação. Então, conforme você pode ver aqui, essa instituição, né, foi dada ao povo hebreu, né, através do ministério de Moisés, para que um dia no qual o povo faria penitência, isto é, o povo iria refletir acerca dos pecados que eles cometiam. E se tratando de primeira aliança, né, vocês chamam aí de Antigo Testamento, como funcionava o rito, ou vamos dizer assim de forma grosseira, a mecânica da expiação dos pecados. Por bem, o que era a expiação dos pecados? A transgressão da lei. Transgressão dos mandamentos, preceitos, estatutos, ordenanças, testemunhos. Okay? Então, a transgressão é pecado. Okay? Então, e como funcionava a questão da expiação, né, do perdão dos pecados? Havia as ordenanças sacrificiais, o que é a lei levítica. Então, havia um sacerdócio de homens, né, os levitas, havia um tabernáculo, né, que depois foi o templo, havia um altar de holocaustos. Okay? Então, o indivíduo que pecava ia oferecer lá o sacrifício correspondente. Okay? Mas mais do que isso, o Eterno, quando ele instituiu isso, ele não queria que fosse uma coisa mecânica. Pequei, vou lá fazer o sacrifício e volto e estou tranquilo, de boa. Não. O objetivo é que o cidadão não incorresse, né, reiteradamente no pecado. Que se convertesse, se arrependesse e não pecasse mais. Okay? No entanto, esses sacrifícios eles não eram perfeitos. Por quê? Porque eram figurações. A primeira aliança, o Antigo Testamento, é composto de figurações. Toda essa lei levítica, essas ordenanças sacrificiais, tudo isso eram figurações que apontavam para o futuro, para o cumprimento verdadeiro disso que se deu no Messias, aqui, em Cristo, em Yeshua. Certo? Então aquele sacerdócio levítico ali era pré-figurativo, era uma figuração material que apontava para o futuro, para o verdadeiro sacerdócio celestial do Messias. Aqueles sacrifícios para a expiação dos pecados, eles eram, vamos dizer, uma escola, okay? Uma figuração material que apontava para o futuro, para o sacrifício verdadeiro, okay? Que foi feito pelo Messias para a expiação dos pecados. Okay? É uma coisa muito mais espiritual. Então, notem que tudo isso é uma escola que o Eterno deu para o povo, certo? Para todos nós. Figurações materiais para mostrar naquele plano material como funcionam as coisas no plano espiritual. Okay? Então, o sacerdócio, o altar, os holocaustos, okay, para a expiação dos pecados, todas aquelas ordenanças materiais eram figurativas e apontavam para o futuro. Tudo se cumpriu no Messias. Ok? Estou me referindo a essas ordenanças sacrificiais.
E não estou me referindo, enfim. Então, quando fala de dia de expiação, né, o povo todo se deveria ali, naquela solenidade, né, reconhecer os seus pecados, refletir sobre aquilo, espiritualmente falando. Para quê? Para que não incorresse nesses mesmos pecados de forma reiterada. Okay? Então, esse é o objetivo. Claro que isso daqui tem um propósito maior, tinha um propósito maior que apontava para o futuro. Para quê? Para o sacrifício do Messias, okay? Para a expiação de nossos pecados. Então, é importante a gente ter em mente aqui o que está expresso em Mateus capítulo 5, versos 17 a 18. Agora a gente vai entender melhor qual o propósito do Messias e o que ele tem a ver com esse dia da expiação. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, que diz assim, ó: Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ok? Então aqui, ó, não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Antigamente, a Bíblia, que se chama hoje de Bíblia, que significa os livros, não era chamada de Bíblia, era chamada de, principalmente nesse tempo aqui dos apóstolos, né, do Messias, é chamada de a lei e os profetas, que não havia sido compilado ainda os escritos nazarenos, ou seja, o Novo Testamento. Né? O que se entendia que de escritura sagrada é de Gênesis até o Malaquias, a lei e os profetas. Okay? Então, quando ele está dizendo que a lei e os profetas, se referindo às escrituras, né? Então ele não veio abolir, mas veio sim cumprir. Então, quando se fala aqui em dia de expiação, qual povo deveria ter em mente todos os seus pecados? Okay? Fazer uma reflexão em cima disso. Tá? Essa data, essa solenidade aqui, apontava para o futuro. Para quê? Para o sacrifício do Messias, okay? No madeiro que dá o pleno cumprimento dessa instituição aqui do Eterno. Então o Eterno, ele não é de confusão. Tipo assim, não vai criar, não, lá atrás eu estipulei o dia da expiação. Ah não, aquilo era uma porcaria, não valia de nada, então esquece isso. Esquece aquilo, bobagem, agora mudou tudo. Não, ele não é de confusão. Ele instituiu isso daqui para dar uma lição para o povo, uma prefiguração, vamos dizer assim, material do que seria o sacrifício do Messias espiritualmente, para a remissão, para a expiação dos pecados. Então, essa instituição aqui do Eterno, dia da expiação, se cumpre no Messias, que fez a verdadeira e máxima expiação dos nossos pecados, ok? Então, por isso que ele é o cumprimento. Okay? O Messias não veio para abolir isso daqui, dia da expiação, ele veio para cumprir, e ele cumpriu. Claro que existem coisas que ainda vão ser cumpridas, por exemplo, restauração de Israel, ressurreição dos mortos, destruição dos ímpios, julgamento. E tem profeta Isaías, profeta Malaquias, profeta Zacarias. Tem coisas que ainda vão se cumprir. O retorno triunfal do próprio Messias. Okay? Mas enfim, aqui no caso, o dia da expiação foi cumprido e ótimo. Foi para a expiação do nosso pecado. Então a gente não vai precisar ficar fazendo sempre sacrifícios. Pequei e vou fazer o sacrifício. Não. Foi feito um sacrifício só, né, do Messias. Nós temos um só sacerdote espiritual, um só tabernáculo que é espiritual. Ok? Então, isso é o cumprimento das ordenanças da lei levítica. Então agora, certo trecho lá no livro de Hebreus diz que mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz mudança da Torá, lei, no caso Torá. Então agora mudou o sacerdócio. O sacerdócio agora é um sacerdócio celestial, um tabernáculo celestial, um só sacrifício que foi feito. Okay? Ótimo.
Uma coisa muito mais ótima. Então o eterno não é de confusão. Quando ele institui qualquer coisa que ele instituiu, tinha um propósito. Okay? E todos esses propósitos se cumprem no Messias. Isso é importante a gente ter em mente. Okay? Então esse negócio dessas festas que tem aí, Natal, essa Páscoa do coelhinho, todas essas sacanagens que tem, isso tudo é heresia, tudo invenção dos homens. Me desculpe a turma da cristandade aí, mas você disser o que é uma expiação e como que o Messias cumpre isso, os caras não fazem bulhufas a menor ideia. Você fala que eu tô no Novo Testamento, mas tá celebrando Natal de Sol Invencível, Corno Damião, Coelhinho da Páscoa, isso é heresia, por causa de pagão, de macumbeiro, entendeu? Às vezes o pessoal precisa estudar mais, cara, porque às vezes é difícil. Vamos lá. Claro que aí talvez você me pergunta, poxa, mas eu sou obrigado a celebrar isso? Gente, veja bem, você tem que ter em mente esse entendimento. Mas isso não é, quando se fala em expiação, isso não é uma liturgia na qual você vai ser salvo ou não por conta disso. Não tem nada a ver. Você não é salvo por isso. Ok? Você é salvo pela fé e graças aos méritos do Messias. Ok? Ele que é o cumpridor de todas as coisas. Então, aí que entra a graça. Mas enfim, você tem que ter em mente esse entendimento, para saber o que é isso. Até porque, no contexto que nós vivemos hoje, né? O Eterno libertou o povo do Egito e deu essa lei, que é a lei de liberdade, o povo livre. Agora, nesse contexto que nós vivemos hoje no Ocidente, no paganismo, no calendário, entendeu? É um outro contexto. Okay? É um outro, há que se levar em consideração isso também que é muito importante. Agora, isso não é uma liturgia sem a qual, não é um ato litúrgico isso daqui, sem o qual você não será salvo. Não é esse o propósito, ok? O propósito aqui é dar o entendimento da coisa, ok? Por que foi instituído. É importante, eu vou dar uma olhadinha lá em Colossenses, capítulo 2, que é um texto que confunde muito. O pessoal usa esse texto aqui, eu vou até explicar. As heresias de Colossos. Deixa eu chegar ali rapidinho. Colossenses capítulo 2. Vou no verso 16 até 19. E vamos aqui só. Porque Colossenses 2, verso 16 e 19. Só para a gente ter um entendimento, diz assim, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, que é Cristo, né? Do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, quando diz aqui no verso 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou por causa da lua nova, ou dos sábados. Né? Os sábados são todo feriado, né? A Bíblia é chamada de sábado. Então, havia o sábado semanal e havia o sábado anual, que é o caso do dia da expiação, do tabernáculo, e enfim, e por aí vai. Certo? Então, quando fala sábado, não necessariamente sétimo dia da semana, mas todos feriados. O que eu quero chegar com esse Colossenses 2 aqui? Esse texto aqui que eu li são as chamadas heresias de Colosso. Então, quando Paulo diz aqui no verso 16, ó, ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, do lua nova, dos sábados. Então, muita gente da cristandade pega esse texto e diz, ó, tá vendo o que está escrito aqui? Então, esse negócio dessas festas, essas coisas do Antigo Testamento é heresia. Mal sabe ele e o que estava acontecendo aqui em Colossenses. Qual é o contexto? O que são as heresias de Colosso? As heresias de Colosso são a mistura que aquele povo viera do paganismo para a igreja. Então, estava acontecendo uma mistura ali, mistura de cultura pagã com festa judaica com costume cristão. Estava havendo uma mistura, um sincronismo religioso, o que é perfeitamente provado aqui, ó, no verso 18, ó. Ninguém vos domine, ok? Com pretexto de humildade, culto aos anjos. O que tem a ver culto aos anjos com festa judaica lá do, não, festa bíblica, por exemplo, lá do Levítico capítulo 23, não tem nada a ver. Culto aos anjos é idolatria, é coisa pagã, é gnosticismo.
Então é justamente o que estava havendo lá na comunidade de Colosso. Okay? Havendo um sincronismo religioso lá, estava deturpando as coisas todas. Que é o que acontece, por exemplo, com o feriado do Natal, que é a heresia. É o sol invencível, misturado com o dia 25 de dezembro, que é o que? A observância do céu, que é o solstício de verão, okay? Com o cristianismo, vamos dizer assim, com a figura do Messias, com a figura de Cristo, e misturou aquilo ao nascimento de Cristo. Oh, que coisa! Heresia de Colosso aqui, ó. Mesma coisa a Páscoa dominical, mesma coisa o domingo cristão, Natal do Sol Invencível, perdão, que é o venerável dia do Sol, que misturou com a ressurreição do Messias e virou isso daí, pagão, romano. Mesma coisa é a Páscoa. A Páscoa do coelhinho da Páscoa, ocasião de comércio, um rito de fertilidade de coelhos de ovos, com a ressurreição de Cristo. Veja, está tudo misturado, isso é coisa pagão. Essas são as heresias de Colossenses. Outro feriado São Jorge aí, que idolatria, misturado com feitiçaria, igual Corme e Damião. Essa mistura, esse sincronismo, esse paganismo, tudo doido, incorre aqui nas heresias de Colossenses 2. Tá, okay, é isso que ele quer dizer. Não está de modo algum apóstolo está dizendo que as festividades de Levítico capítulo 23 são heresia. O Eterno não institui heresia. Okay? O Eterno deu através de Moisés as festividades. Então, de maneira alguma, isso é uma coisa ruim, profana. Que isso veio do Eterno. O profano é Natal, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Árvore de Natal, Corme Damião. Isso aqui é heresia. Okay? Então é importante ter um entendimento. Eu vou ler um texto aqui que está explicando melhor o que estava acontecendo aqui em Colossenses. Culto aos anjos, que é o gnosticismo. Então, esse sincronismo religioso não pode. Vê que não tem nada a ver com o que eu estou explicando aqui. Estou explicando aqui o dia de expiação, que o Eterno instituiu, né, que se cumpriu, tem o seu pleno cumprimento na expiação do Messias. Okay? Então, por exemplo, você é proibido celebrar, ou eu sou proibido celebrar? Não. Mas se eu for celebrar, eu vou celebrar tendo em mente o quê? Tendo em mente o cumprimento da coisa, a imagem exata desse dia de expiação, que é o sacrifício do Messias. Esse é o sentido da coisa, para a expiação dos pecados. Okay? Em outro episódio eu expliquei sobre o Pentecostes, que era a festa das primícias, né, das colheitas da terra dos primeiros frutos. Se eu for celebrar o Pentecostes, o que eu vou celebrar? Celebrar as primícias do Espírito Santo e da ressurreição do morto, que é Cristo. Okay? Então, ou seja, tá a mesma coisa. Pentecostes, né, Shavuot, que é as primícias da terra lá na primeira aliança, tem seu verdadeiro cumprimento no Messias, okay? Sendo as primícias espirituais do Espírito Santo e da ressurreição. Esse aqui é o sentido da coisa. Então até lembra que geralmente o adventista, né? O adventista é muito sabatólatra, né? Só enxerga o sábado, não enxerga mais nada nas escrituras, só o sábado. Okay? Aí eles dizem que que esse texto aqui de Colossenses 2, que ó, ninguém vos julgue pelos sábados, lua nova, festa. Ah não, dizem os adventistas que essas heresias do Colossenses capítulo 2 são as festas lá de Moisés, as festas da lei mosaica, que é o que? Tabernáculo, expiação, lua nova, tudo isso é heresia. Aqui no caso, quando ele diz os sábados aqui, não está se referindo ao sábado, sétimo dia da semana, que foi dado lá na criação. Dizem eles isso. Olha, mentira. Qualquer coisa que o Eterno instituiu, véio, não não pode ser coisa profana. Ok? Profana é isso aqui, oculta aos anjos, verso 18 e etc e tal. Outra coisa que é profana, que com certeza essa divisão que o Adventismo fez e alguns outros ramos do cristianismo, conhecido como sabatistas, fizeram. Dividir a Torá, né? A Torá em lei moral e lei cerimonial. Isso aí não existe. Duvido você vir aqui na escritura e dizer que qualquer lugar aqui, a Torá divide-se em lei moral e lei cerimonial. Mentira. Doutrina de homens de falso profeta. Como a Torá é única, entanto você tem mandamentos, aí tem os 10 mandamentos e outros, você tem preceitos, você tem estatutos, testemunhos e ordenanças. Okay?
As ordenanças, aí você tinha as ordenanças sacrificiais, que era a lei levítica, que foi substituída pela lei de Cristo, que o apóstolo Paulo fala, que é o sacerdote de Cristo. Okay? Aí você tem uma nova Torá. Deu para entender? Então, mandamento, preceito, estatuto, testemunho e ordenança. Isso que é o fato bíblico. Desde quando? Desde Moisés, não. Desde Abraão. Gênesis capítulo 26, verso 2. Abraão andou nos caminhos do Eterno, seguindo os mandamentos, preceitos e estatutos. Okay? Então, lei moral e lei cerimonial não existe. Foi algum falso profeta que inventou isso daí da própria cabeça. Isso é heresia, é paganismo. Okay? Inclusive essa doutrina do sabatismo, que tem em alguns ramos da cristandade, também invenção doutrinas de homens. Okay? Só para eu vou ler um texto aqui só para explicar a gente o que estava acontecendo lá em Colossos, né? O Epáfras informou Paulo sobre a situação dos cristãos em Colossos, né? Os cristãos estavam ameaçados por uma heresia que misturava elementos pagãos, judaicos e cristãos. Seus seguidores davam muita importância aos poderes angélicos, ao culto aos anjos do verso 18. Tá? As forças cósmicas e a outros seres intermediários entre Deus e o homem, que teriam um papel importante no destino de cada pessoa. Por isso que eles observavam inclusive os astros. Né? Essas ideias traziam como consequência a busca de um conhecimento do mundo fascinante e misterioso que dominava os homens. Ao lado disso, depositava confiança numa série de observâncias religiosas que garantiriam a benevolência desses poderes superiores. Observância de festas anuais, mensais e sábados, leis alimentares e ascéticas, aí entra o asceticismo, culto aos anjos e às forças cósmicas. Tudo isso comprometia seriamente a pureza da fé. Vejam a mistura que eles fizeram. Misturar festividades judaica com culto aos anjos, asceticismo, forças cósmicas. Cara, fizeram e achavam que aquilo ali tinha um poder sobre eles, podiam ajudar eles de alguma forma. Isso é paganismo. Mesma coisa hoje o Cosme Damião e o qualquer filiado aí de santo, o Cosme Damião, São Sebastião, como é que é? São Jorge, tudo aí, mano, é heresia, é a mesma coisa. Tá acontecendo aqui em Colossenses. Deu para entender? Isso aí não tem nada a ver com o ministério de Moisés, com as festividades de Levítico capítulo 23 que se cumpriram no Messias, tem o seu cumprimento no Messias, que é o verdadeiro sentido do dia da expiação para nós. Okay? Claro que o Messias é o Senhor, é o Filho do Eterno, todos os dias para nós, indistintivamente. Óbvio, tá? Óbvio. Né? Paulo então mostra que Cristo, o Messias, é mediador único e universal entre Deus, né, o Eterno, e o mundo criado. Tudo se realiza por meio dele, desde a criação até a salvação e reconciliação de todas as coisas. E até a expiação, claro, que é o que nós estamos estudando hoje. Deus, né, o Eterno, colocou em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, como cabeça do universo. Ele é a cabeça. E aí os discípulos, que com ele morreram e ressuscitaram, e a ele permanecem unidos, não devem temer nada e ninguém, ok? Nada mais, tanto na terra como no céu, pode aliená-los ou escravizá-los. Doravante, o empenho na fé no Messias é o caminho único para a verdadeira sabedoria e liberdade, ok? Então, nada de querer ser escravizado por essas coisas aqui, ó. Inclusive, quando ele diz aqui, ninguém vos julgue, isto é, ninguém vos domine. Muita gente chegava, esses sábios, gnósticos e ascetas, chegavam nas igrejas e queriam, tipo assim, fazer, julgar, subjulgar os discípulos, ok? Fazer deles prosélitos. Não é nada disso. Okay? Não é nada, isso deve ser evitado. Então é isso que o apóstolo está recriminando aqui em Colossenses 2, ok? Precisa ter muita atenção que a turminha gosta de inventar aí. É igual os adventistas. Eu vi isso que eu estou te falando no tal na mira da verdade, que pelo jeito é na mira da mentira, porque não explicou isso que eu estou explicando a vocês, o contexto. E disse que as festas lá do Levítico 23 são heresia, né? Que não pode, o cristão não pode, dia da expiação, tabernáculo, não pode. Ora, aquelas coisas eram figurativas que se cumpriram em Cristo.
Se Cristo veio para cumprir aquelas coisas, como é que aquelas coisas eram heresia? Como é que você diz que a sombra do objeto, a sombra de Cristo é heresia? Entendeu? Heresia, essa divisão aí que fizeram aí de sabatória, lei moral, lei cerimonial, isso aí não existe não, entendeu? Então é isso que está acontecendo, ok? Para finalizar, eu vou dar uma explicação aqui do apóstolo Paulo, né? Ele deu aqui em Hebreus, capítulo, sobre expiação, né? Está explicando aqui justamente carta aos Hebreus, expiação foi feita pelo Messias. Hebreus, capítulo 9, vou no verso 11 a 14. Diz assim, ó. Cristo, né, o Messias, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele atravessou uma tenda muito maior e mais perfeita, não construída por mãos humanas, isto é, ele atravessou uma tenda que não pertence a esta criação, pois é espiritual, claro. Ele entrou uma vez por todas no santuário, e não com sangue de bodes e novilhos, mas com seu próprio sangue, depois de conseguir para nós uma libertação definitiva, libertação da morte, graças à expiação dos nossos pecados, ok? Sangue de bodes e de touros e sinos e novilhos espalhados sobre pessoas impuras as santificavam, concedendo-lhes uma pureza externa. Muito mais o sangue do Messias, que com o Espírito Eterno se ofereceu a Deus como vítima sem mancha. Ele purificará das obras da morte a nossa consciência, para que possamos servir ao Deus vivo. Poderia citar também aqui, ó, mas eu vou, por causa do tempo, é o capítulo 10 de Hebreus, verso 1 até verso 10. Nessa parte do apóstolo explica sobre o sacerdócio, o sacrifício do Messias, né, que dá o pleno cumprimento naquelas coisas, né, naquelas alegorias, naquele ensinamento, naquela escola que o Eterno deu lá na primeira aliança, né, que vocês chamam vulgarmente de Antigo Testamento. Pois é, esse aí foi o quadro Venha a Nós o Teu Reino, e esse foi o episódio Expiação. Enfim, que o Eterno Senhor, Eterno e Pai, Senhor Yahweh dos Exércitos, esteja convosco e em nome do Messias Yeshua. Um grande abraço aí, fiquem com a Shalom.